Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou conversar com o médium militar, na verdade, sobre o capítulo 3 de Química 3, beleza? E aí, para isso, eu tenho aqui pra te dar uma olhada, o PDF, beleza? Da nossa apostila, onde eu vou explicar algumas coisas para vocês e depois vou mostrar algumas imagens que eu considero interessantes para que a gente possa entender e fixar esse conhecimento, beleza? Então, o capítulo 3 de Química 3 vai começar a tratar do espectro de emissão de um elemento químico, que nem está escrito aqui. Então, a gente tem como objetivo entender o que é um espectro e por que ele é formado, e além disso, para que ele pode ser utilizado, beleza? Então, o que é um espectro de emissão? A gente já viu aqui, ó, no modelo de Bohr, o seguinte, que os elétrons estariam ao redor do núcleo, beleza? Em camadas de energia quantizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma dessas camadas aqui, ó, na imagem eu tenho camada 1, camada 2 e camada 3, elas têm uma energia bem definida, tá bom, pessoal? E aí, esses elétrons, eles podem migrar de camadas, tranquilo? Eles podem migrar de camadas quando eu dou uma certa quantidade de energia para eles. E essa energia, ela tem um valor fixo. E esse valor é sempre igual à diferença de energia entre as camadas de onde o meu elétron está saindo e para onde o meu elétron está indo. Vamos simplificar aqui. Imagina que eu tenho um elétron na camada 1, aqui na camada 1, que nem está aqui na imagem indicando. O elétron da camada 1, beleza? E aí, eu dou energia para esse elétron, uma energia suficiente para ele ir da camada 1 para a camada 2. Mas que energia é essa? Essa energia vai ser idêntica à diferença de energia entre as camadas. Então, eu vou pegar a energia da camada 2, vou diminuir da energia da camada 1. E aí eu vou ter uma diferença de energia. Então, para esse elétron ir da camada 1 para a camada 2, eu tenho que dar exatamente essa diferença de energia. E aí, quando eu dou essa energia para esse elétron, ele vai fazer o que a gente chama de salto quântico, beleza, pessoal? Ele vai sair da camada 1 e vai saltar para a camada 2. Só que esse elétron na camada 2, a gente diz que ele está no estado excitado. Ele não está no estado de menor energia dele. Ele está no estado que a gente chama de excitado. E ele quer retornar para a camada original. Ele quer sair da camada 2 e voltar para a camada 1. E aí, o que ele faz? Ele emite um fóton, que a gente está falando aqui, ó. Ele emite um fóton, beleza? Com a energia idêntica à energia que a gente deu para ele. Então ele vai pegar essa energia que você deu para ele lá no começo e vai jogar fora, vai liberar essa energia. Dessa forma, ele consegue retornar para a camada 1. Mas essa energia ela é liberada, que nem eu já falei, na forma de fóton, beleza? O que é fóton? É uma partícula de luz. E essa partícula de luz, ela tem frequência proporcional à energia que você deu. Isso quer dizer o quê? A luz, todo mundo sabe que ela tem uma cor. E a cor da luz depende da frequência dessa onda, né? Porque a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. E a frequência dessa onda define a cor da luz. Então, a cor dessa luz vai depender dessa frequência, que por sua vez depende de quem? Da energia. Então, vamos deixar isso na sua cabeça e vamos voltar aqui para a nossa apostila, dar uma olhada aqui no esquema que ele tem pra gente. Nesse esquema, a gente tem uma luz, uma ampola, um tubo de descarga, beleza? Onde dentro desse tubo de descarga tem um gás, que é o gás hidrogênio. E aí eu submeto esse tubo de descarga a uma alta voltagem, uma alta diferença de potencial. O que vai acontecer? Esse tubo de descarga vai emitir luz, ele vai brilhar. E aí eu coloco essa luz mirada numa superfície que tem um orifício, para que eu tenha um único feixe de luz. Então só vai atravessar a luz que atingir esse orifício. E eu miro esse feixe de luz, que vai ser resultante desse sistema aqui, num prisma. E aí, esse prisma ele vai decompor a luz que está incidindo nele. A gente já viu isso aqui, ó. Sabe essa famosa capa aqui do álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon? Então, é justamente isso que ela está representando. Você tem um feixe de luz branca incidindo no prisma, e aí ele está sofrendo difração, de forma que está saindo do outro lado diversos feixes com as luzes que compõem, na realidade, essa luz branca inicial. Porque a gente sabe que a cor branca nada mais é do que uma soma de todas as cores, né? A gente já estudou isso desde o fundamentalzinho, que a luz branca ela é uma soma das luzes de todas as cores possíveis. Esse espectro aqui, ó, tá vendo que ele tem todas as cores possíveis, porque ele veio de uma luz branca? A gente chama isso aqui de espectro contínuo. Eu tenho aqui, ó,
uma outra gravura que mostra pra gente o que é um espectro contínuo. Esse espectro contínuo, ele tem todas as cores do vermelho ao violeta, tranquilo? E aí, onde eu quero chegar com isso tudo? Se você reparar aqui na nossa gravura, o feixe de luz está incidindo no nosso prisma, e aí, ao incidir no prisma, ele está sendo decomposto. Mas repara que, diferente da gravura aqui do álbum do Pink Floyd, eu não tenho um feixe de cada cor. Nesse exemplo aqui, eu tenho um feixe vermelho, um feixe verde, azul e outro roxo, tá vendo? Enquanto que aqui eu tenho um feixe de cada cor. Por que isso acontece? Acontece justamente por esse efeito que eu disse para vocês aqui, pela quantização da energia. Essa luz que é emitida pelo hidrogênio submetido a uma alta voltagem, a uma alta diferença de potencial, ela é proveniente das transições eletrônicas dos elétrons do hidrogênio. O que eu quero dizer com isso? Quando eu coloco aqui a alta descarga, a alta voltagem no meu tubo de descarga de hidrogênio, eu estou dando energia para esses átomos de hidrogênio. E a gente já viu que quando eu dou energia para um átomo, os elétrons desse átomo, eles vão fazer o quê? Vão saltar para a camada mais externa. E aí os elétrons do hidrogênio estão ali, estão saltando para camadas mais externas. Depois disso, pessoal, vai acontecer o seguinte: eu vou cessar a diferença de potencial ali, e esses elétrons vão começar a retornar para a camada de origem. Quando eles começam a retornar para a camada de origem, eles emitem luz, como eu falei. E é essa luz que está sendo emitida aqui, ó. É essa luz que está sendo emitida aqui, que está atravessando o orifício e acendendo o prisma. Mas essa luz, ela é proveniente das transições eletrônicas, que nem eu já venho falando até agora. E aí, como ela é proveniente das transições eletrônicas, elas têm a energia exata da diferença de energia das camadas de onde os elétrons estão saindo para onde os elétrons estão indo. Então, a energia a luz que está saindo daqui, de novo, tem energia exata da diferença de energia entre as camadas do meu elétron. Lembrando que não necessariamente eu preciso ir da camada 1 para a camada 2. Eu posso ir da camada 1 para a camada 3, posso ir da 1 para a camada 4, posso ir da 2 para 3, da 2 para 5. Isso depende da quantidade de energia que eu estou dando, beleza? Então, como essa luz depende dessa energia, que nem eu já falei, essa energia está associada a uma frequência. E essa frequência determina a cor da luz que está sendo emitida. Então, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui o seguinte: nesse feixe de luz que está sendo emitido pelo hidrogênio de alta descarga, eu tenho as luzes, eu tenho a energia proporcional à frequência da cor vermelha, da cor verde, da cor azul e da cor roxa, certo? Por isso que quando eu decomponho esse feixe aqui no prisma, eu consigo observar um raio verde, um raio vermelho, um raio verde, um raio azul e um raio roxo. No caso aqui do feixe branco, eu tenho todas as frequências: vermelha, laranja, amarela, verde, azul, roxo, beleza? De forma que eu obtenho aqui um espectro contínuo. Quando eu coloco esses feixes aqui, essas cores aqui, esses feixes numa placa fotográfica, eu observo isso daqui, ó, que a gente chama de espectro de emissão. O que eu quero dizer com espectro de emissão? Que é o espectro de luz que está sendo emitido por aqueles átomos quando eles estão excitados. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que o hidrogênio, quando está excitado, emite a cor vermelha, a cor verde, a cor azul e a cor roxa juntas num feixe, que ao se decomposto mostra essas cores assim separadas. Isso aqui é o que a gente chama de espectro de emissão, é o conjunto de linhas, tá vendo? É o conjunto de linhas que eu tenho de cada uma das cores que é emitida pelo meu átomo, beleza? E aí, essa característica, essa propriedade dos átomos, ela é bem interessante porque ela pode ser utilizada para diferenciar a composição química de diversas amostras. Como assim? Esse espectro aqui, ele é característico de cada átomo. Cada átomo tem o seu próprio espectro. Então aqui nessa gravura, eu tenho o espectro do hidrogênio, eu tenho o espectro do hélio,
tem o espectro do neônio, o espectro do mercúrio. Sempre que eu fizer esse processo para o hidrogênio, eu vou observar essas mesmas linhas. Sempre que eu fizer o espectro do hélio, eu vou observar essas mesmas linhas. E sempre que eu fizer o espectro do neônio, eu vou observar o quê? As mesmas linhas. Para o mercúrio não vai ser diferente. Eu vou observar as mesmas linhas. Cada elemento químico tem seu espectro característico. Então imagina que eu tenho uma amostra desconhecida, uma amostra que eu não sei quais elementos químicos eu tenho ali dentro dela. O que eu faço? Eu coloco ela dentro de um tubo de descarga e submeto ela a uma alta voltagem. E aí pego essa luz, decomponho ela num prisma e vejo as linhas que eu obtenho nesse processo. E aí eu tenho uma tabela com todos os elementos químicos e todas as linhas possíveis para eles. Aí eu comparo, vejo qual elemento químico corresponde ao espectro de linhas que eu obtive na minha amostra desconhecidas e falo, essa amostra ela é de hidrogênio, essa amostra aqui ela é de hélio, essa é de neônio, essa é de mercúrio, sei lá, essa é de chumbo, essa é de sódio, beleza? Então é para isso que o espectro de emissão ele é utilizado, majoritariamente para identificar as amostras de elementos químicos que eu não conheço, beleza? Além disso, nessa outra gravura aqui, a gente tem um espectro de absorção. Como assim um espectro de absorção? O que é isso? Nesse caso, eu falei para vocês que eu estou dando energia para minha amostra e ela está emitindo a luz, certo? Eita, bati no microfone. Estou dando energia para minha amostra e ela que está emitindo a luz. No espectro de absorção, eu faço o seguinte: eu pego uma lâmpada qualquer e jogo uma luz na minha amostra. Aí eu consigo ver a luz que ela está absorvendo e a luz que ela está deixando passar. Como assim? Por isso que é de absorção. Quando eu miro uma luz na minha amostra, os elétrons dos átomos que compõem ela começam a absorver energia. Então eles estão lá absorvendo energia, diversas vezes. E aí, só que eles não, como eu falei, eles absorvem luz de energia definida. Não é qualquer energia de luz que ele vai absorver. Tem luzes definidas para ele absorver. Então, aquilo que ele não absorve passa direto. E é isso que o espectro de absorção mostra pra gente. A luz que ele não está absorvendo está passando direto. Tá vendo que se eu pegar o espectro de emissão, somar com o de absorção, eu vou ter exatamente contínuo? Se eu pegar o espectro de emissão, somar com o de absorção, eu vou ter exatamente contínuo. Porque eles se encaixam. O que eu quero dizer com isso? No espectro de absorção, as linhas pretas são exatamente as linhas que a minha amostra está absorvendo, né? Então aqui eu consigo ver exatamente que eles são complementares, um junto no outro. Então eu tenho espectro de emissão, onde eu vejo qual luz minha amostra está emitindo, e tenho o espectro de absorção, onde eu vejo qual luz que minha amostra está deixando passar, e a partir daí eu determino qual que ela está absorvendo. Beleza? Então, aqui a gente tem, por fim, o exemplo. Esse aqui é geralmente um modelo de experimento que é utilizado para definir, para identificar esses elementos químicos, beleza? Bom, galera, é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a todos vocês bons estudos, fiquem em casa e se cuidem, beleza, galera? Um abraço e tchau, tchau.